quarto ano. Em nossa aula de geografia de hoje, nós vamos trabalhar os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. E para que servem os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais? Eles servem de orientação, servem como pontos de orientação para que venhamos nos localizar no espaço em que vivemos. Pela observação ao meio ambiente, foi visto que o Sol nasce de um lado e se põe do outro. Então, vamos ver o esqueminha. Observe a imagem, orientação pelo Sol. Observe que o menino ele está com braços abertos, né? E está apontando um braço para a direção do Sol. E o outro está em direção oposta ao Sol. Então, o lado onde o Sol nasce chamamos de nascente. E aquele lado ali, a localização dele fica o leste. E o Sol nasce de um lado e se põe do outro. O lado onde o Sol se põe se chama oeste. Tá? As direções são completamente opostas, diferentes, né? Leste, onde o Sol nasce e se põe no oeste, do outro lado. Na frente do menino está o norte, então à frente fica o norte. E atrás do menino está o sul. Então, dentro da localização, a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Ver aonde o lado que o Sol está nascendo, ali vai ser leste. Então, a direção oposta vai ser o lado onde o Sol vai se pôr, oeste. À frente fica o norte e atrás o sul. Então, todos esses pontos, esses 4 pontos, são chamados de pontos cardeais. Onde o Sol nasce, leste. Onde ele se põe, oeste. À frente fica o norte e atrás o sul. Então, no ponto cardeal, a letra N significa norte. O S, sul. O E, este, leste ou oriente. A letra O, oeste ou ocidente. Então, dizemos que o Sol nasce no leste, este ou oriente e se põe no oeste ou ocidente. Observe que aqui embaixo nós temos os pontos colaterais. Tia, o que são pontos colaterais? Também são pontos que nos ajudam a nos orientarmos dentro do espaço em que vivemos, em que estamos localizados. Os pontos colaterais, eles se localizam nesse espaço vazio entre o norte e o leste, entre o leste e o sul e o oeste e o norte. Então, você veja que aqui eu faço uma cruz. E esse espaço vago de um ponto para o outro, ali fica localizado o que chamamos de pontos colaterais, tá? Aqui embaixo nós temos uma imagem. Essa imagem aqui é chamada de rosa dos ventos, tá? Então, veja que à frente eu tenho o norte, atrás o sul, na direção que o Sol nasce, leste, e na direção oposta, oeste. E nos espaços entre os pontos cardeais eu tenho os colaterais. E os pontos colaterais, ele é uma junção
tá? Dos nomes dos pontos cardeais. Por exemplo, os pontos colaterais. Aqui eu tenho Nordeste, é uma junção do norte mais o leste. Eu tenho aqui Sudeste, é uma junção do sul mais do leste. Eu tenho Sudoeste, junção de quem? Do sul mais oeste. E eu tenho o Noroeste, a junção do norte mais o ponto oeste. Então, os pontos colaterais são esses espaços que ficam entre os pontos cardeais. E os pontos colaterais é a junção do nome dos pontos cardeais. Então, eu tenho Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Observem essa imagem, essa nova imagem da Rosa dos Ventos. Nós agora temos novos pontos, né? Mais 4 novos pontos. Então, agora eu tenho os pontos subcolaterais. Os pontos subcolaterais é a junção do nome dos pontos cardeais e colaterais, tá? Então, aqui eu tenho Norte, Nordeste, Leste, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudeste, Sul, Sudoeste, Norte, Oeste, Sudoeste e Oeste, Noroeste. E por final, Norte, Noroeste. Então, agora nós temos outros pontos. Aqui eu tenho a Rosa dos Ventos completa, com os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Vermelho, em vermelho, eu tenho os pontos cardeais. Em azul, colaterais. E em amarelo, subcolaterais. Mas como é que eu vou
Agora, vocês vão pegar o livro de geografia e vão abrir na página 78. Pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Vocês vão fazer a leitura. Eu fiz a explicação, agora vocês vão fazer um reforço. Agora o que vocês vão ler, a tia explicou. Agora vocês vão ler. Uma forma de fixar a sua aprendizagem. Depois vocês vão para a página 81 e vão responder a atividade. No número 1 está assim: observe a rosa dos ventos e preencha a tabela com os pontos cardeais ou colaterais correspondentes. Então, de um lado você vai escrever os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e do outro lado os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. No número 2, você vai escrever os pontos subcolaterais, sendo que você vai escrever ao lado a sigla. Por exemplo, NOR mais Nordeste. Então, NNE, essa é a sigla. Na página 82, vocês vão fazer o número 3 e o número 5. O número 4 vocês não vão fazer. Por quê, tia? Porque a pergunta é a seguinte: sobre a sua escola, em relação aos pontos cardeais, onde está localizada sua cidade? Nós não estamos na escola e não sabemos, pelo menos eu estou dentro de casa, não estou vendo a direção que o sol está nascendo. Então, não temos como fazer essa atividade agora, tá? Então, ela ficará para a nossa aula presencial. Depois, você vai para a página 83. Vai completar a imagem, indicando a direção de cada ponto cardeal. Vai fazer o número 7, escrevendo verdadeiro ou falso para as afirmativas. O número 8 vamos fazer também na nossa aula presencial, porque está pedindo para que venhamos observar a nossa sala de aula. Então, não tem como nós fazermos essa atividade agora. E vamos fazer a página 84. Então, o número 4 e 8 vocês não farão. Faremos ao retorno em nossas aulas presenciais, tá bom? Eu queria mostrar para vocês aqui, nós temos também um outro instrumento, fora a rosa dos ventos, para nos orientarmos, tá? É a bússola. Ela está na página 79 do livro de geografia de vocês, tá? Então, esse aqui é um outro instrumento, tá? Fora a rosa dos ventos, nós temos também a bússola. Na bússola também contam os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. A bússola é um instrumento de localização geralmente usado para quem vai navegar, tá? Um instrumento marítimo. Então, geralmente quando as pessoas saem para navegar ou fazer algum cruzeiro, é usado a bússola, tá? Ele é muito usado em espaços abertos, né, no mar. Então, vamos às atividades e nós voltamos para a autocorreção pelo aplicativo Zoom.